Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente visita o Parque Tecnológico de São José dos Campos, um dos maiores clusters de inovação do país, para falar sobre os projetos em andamento para uso da tecnologia 5G. Você vê também uma entrevista com o novo diretor do parque, Marcelo Nunes, sobre os caminhos do 5G no Brasil e as possibilidades que esta nova fronteira da tecnologia irá nos abrir. Mas antes, o programa Brasil Consciência abre espaço mais uma vez para discutir a crise entre o governo federal e a ciência brasileira, que parece não ter fim. Desta vez, 80 pesquisadores da CAPES, entre coordenadores de área e consultores, pediram desligamento de seus cargos. A debandada coletiva aconteceu por discordância na forma de avaliação dos pedidos de novos cursos. Segundo os pesquisadores, essa avaliação está acontecendo sem que tivesse ocorrido a avaliação quadrienal, aquela que avalia a qualidade dos cursos. E com isso, cursos que não prestam bom serviço podem estar sendo aprovados nesse momento. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fez um debate em defesa da pós-graduação brasileira e das avaliações da CAPES. Veja como foi. Estamos começando uma jornada em defesa da pós-graduação, em defesa da CAPES, e hoje temos vários assuntos a tratar. Uma das questões que mais incomoda a academia brasileira é o fato de que a avaliação quadrienal está suspensa por decisão judicial, não se sabe quando será retomada esta avaliação, e não há progresso da ciência, que é o nome da nossa sociedade, sem haver a avaliação. O Brasil escolheu avaliar a pesquisa nos programas de pós-graduação, e não em grupos de pesquisa que fossem independentes e que não necessariamente formassem mestres e doutores. E temos ainda várias questões a colocar, como o mandato que está perto de se encerrar dos coordenadores de área, poderá se encerrar sem que tenha sido realizada a avaliação quadrienal, o que seria uma lástima, o que leva muitos a perguntar se esses mandatos serão ou não prorrogados. E, finalmente, há algumas crises que têm havido com a demissão de coordenadores de área. Eu fui, a convite do professor Renato, presidente da CAPES por um período curto, 13 meses somente, e eu quero fazer as considerações um pouco mais genéricas. O professor Cury já trouxe um pouco o histórico da importância do marco legal de valorização da pós-graduação, esse marco legal que foi construído ao longo de décadas, a importância que isso teve e tem no salto científico que o Brasil deu nas últimas décadas. Não fosse essa valorização da pós-graduação, nós não teríamos atingido os valores de colaboração para a ciência mundial e para a ciência brasileira que nós chegamos a atingir. Já alguns anos atrás, conseguimos ser o 11º país em publicações científicas de qualidade. Já não estamos nessa posição. Então, vamos dizer assim, criamos um modelo de qualidade da pós-graduação, principalmente pela CAPES, mas também apoiado pelo CNPq, apoiado pelas fundações estaduais de pesquisa, que elevou o Brasil e elevou o papel da ciência na busca de um desenvolvimento sustentável. Então, isso aí, existem inúmeros estudos, eu não preciso nem me referir a eles. A grande preocupação de todos nós olha, eu tenho mais de 40 anos de carreira. Eu nunca vi tão baixa valorização da ciência como agora. Quer dizer, o Brasil está indo na contramão do mundo. O Brasil, nesses 40 anos, ou 50, mais 50 anos da CAPES, já teve muitas crises econômicas, recessões, e nunca o orçamento, proporcionalmente em relação ao orçamento governamental, foi tão baixo.
nunca o corte orçamentário chegou nos níveis atuais. E não só isso, que reduz o número de bolsistas, que reduz o apoio às pesquisas em todo o território brasileiro, principalmente nos estados mais pobres, que dependem muito do apoio do governo federal. Mas nós também estamos vivendo, nos últimos anos, e eu nunca vi isso na minha carreira por 4 décadas, um governo federal com negacionismo científico como nós temos hoje. Então, eu vejo relação entre esses cortes orçamentários da CAPES, do CNPq, dos institutos de pesquisa. Eu sou um pesquisador que me dediquei muito à Amazônia, assim como o professor Paulo Artacho também. Nunca o INPA teve um orçamento tão baixo na história do INPA. Quer dizer, então nós estamos vendo um massacre estabelecido, governamental, contra a ciência. Então, eu sei que vocês estão discutindo muito um aspecto de um processo judicial com relação ao sistema de avaliação, mas eu quero olhar num sentido mais amplo, Quer dizer, nós estamos vivendo, nesses anos no Brasil, um ataque à ciência que eu nunca vi em 4 décadas. E nós temos realmente que nos unirmos e lutarmos muito contra esse ataque à ciência. É um ataque à ciência que essa parte do orçamento, da redução acentuada no número de bolsas da CAPES, do CNPq, isso é só uma manifestação do fato que tem uma posição política anti-ciência. E nós precisamos lutar imensamente com relação a isso. Eu quero finalizar com o presidente da CAPES fez uma menção à inclusão, só quero mencionar um estudo que a então diretora de Relações Internacionais da CAPES, professora Connie McManus, da UNB, e eu fizemos uma análise do Ciências Sem Fronteiras. E nós vimos que 66% dos alunos de graduação, dos 75 mil alunos de graduação, que atenderam Ciências Sem Fronteiras e foram passar um ano e meio de universidades, as melhores universidades de todo o mundo, 66% eram da classe C, D e E na economia, na sociedade brasileira. Então, o programa Ciências Sem Fronteiras ele trouxe uma perspectiva muito, muito construtiva e não houve cotas, não havia cotas no Ciências Sem Fronteiras. Isso mostrou o grande interesse que as classes menos favorecidas econômica e socialmente no Brasil, como elas viam as oportunidades, por exemplo, de passar um ano numa universidade de topo no exterior, como uma política muito inclusiva, que era a política que nós tínhamos na CAPES, pelo menos nos 13 meses que eu fui presidente, essa era uma política de inclusão muito forte. Muitíssimo obrigado. Eu não vou tentar não ser repetitivo, né? Mas na última reunião que nós tivemos em defesa da CAPES, ou discutindo estratégias em defesa da CAPES, ela aconteceu na própria CAPES, né, com a participação de boa parte dos atores institucionais que estão aqui hoje, e naquela mais a parte da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Estavam lá a deputada Dorinha, o deputado Rogério Correia, o deputado Ivan Valente, né, representando a comissão. E eu, na ocasião, eu disse que, ao longo da minha carreira acadêmica, eu nunca tinha participado de uma reunião na CAPES com aquela pauta, né? Uma pauta envolvendo atores, né, de diversas representatividades e uma própria comissão de educação da Câmara dos Deputados. E eu reiterei que isso significava um momento de uma crise muito profunda, né? Eu acho que a reunião de hoje, promovida pela SBPC e pela ANPG, demonstra exatamente a dimensão da crise, né? O Carlos Nobre ele já sinalizou parte disso, né? O Cury também, né, pontuou alguma coisa
do processo de institucionalidade da CAPES, né? E a Flávia, ela aponta 3 aspectos que são importantes, são o financiamento, né, a avaliação e o novo plano, né, nacional de pós-graduação. A Helena, ela situou a questão, talvez, de nós conversarmos com o Ministério Público, né? FOPROP, ANDIFES, SBPC, ABC e por aí vai. Todas essas questões eu já reiterei para a professora Cláudia, né, uma série de vezes, né? Talvez a professora Cláudia tenha se reunido muito com o Diretório Nacional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Aliás, uma das primeiras reuniões que a professora Cláudia colocou, né, quando assumiu, foi exatamente conosco. E nós reiteramos isso aí. Tá? Eu fico muito preocupado, né, nesse momento de crise da ciência brasileira, como indicou o professor Carlos Nobre, né, mas, para além da crise da ciência, eu acho que nós temos uma crise de desencanto com o próprio sistema, né? Um desencanto por uma certa letargia que o sistema vem ganhando nos últimos tempos, né? Eu acho que nós temos que ter uma reação forte no sentido, né, de recuperar a confiança dos jovens, né? A Flávia, ela disse evasão. O problema, Flávia, não está tendo só evasão, não está tendo inscrição. Não está tendo procura pela pós-graduação, né? Não é que os nossos alunos estão iniciando a pós e abandonando. Isso também. Mas, às vezes, nós temos que repensar como que o jovem recebe a nossa mensagem, né? O que quer fazer mestrado e o que quer fazer doutorado, no sentido que nós estamos debatendo uma avaliação que está paralisada, né? Cortes profundos no orçamento, né? Sem perspectivas que haja, né, aumento no valor das bolsas. E eu fico mais preocupado ainda se a gente não resolveu essas questões, e eu subscrevo todas aquelas que vocês colocaram, né, abrir um novo processo de criação de curso. Eu acho que a criação de um edital de novos APCNs, talvez esse é o ponto, né, que eu trago de novidade em todas as falas aí, né, eu acho que ela tem que ser discutido com a comunidade se é o momento devido de abertura de novos APCNs. Eu não vejo, né, vamos dizer assim, com boas perspectivas, a abertura desses editais agora, né? Eu acho que, primeiro, né, como bom mineiro, assim como o Cury, né, primeiro nós arrumamos a casa, né, acertamos todas essas questões, aquilo que for possível acertar, né, e no momento que tiver um mínimo de estabilidade, aí sim, nós sentamos e discutimos a abertura de novos editais. Eu acho uma temeridade, né, diante de tudo que foi dito aqui hoje, nós caminharmos para essa direção, né? E, principalmente, né, num processo de avaliação que a gente nem sabe se vai ser concluído, nós estamos nos esforçando para que isso aconteça, né? E nem se as comissões vão ficar, né? Nós estamos aí, já 2 áreas apresentaram a renúncia, né, das suas coordenações, e isso preocupa. Isso preocupa porque a avaliação ela está paralisada, ela não foi extinta. Agora, nós temos que nos esforçar para retomar esse processo avaliativo no sentido de ter uma organização mais institucional, sabe? Eu acho que, nos últimos anos, Renato, nós estamos pagando incêndio e discutindo pouco o futuro, né? Eu acho que está o momento de todos nós deixarmos de ser bombeiros e ser propositores do futuro não apenas do país, mas de meninas como a Flávia, que está aí prestes, né, a concluir a sua pós-graduação.
Então, essa é a situação da ciência brasileira que a gente tem que trazer aqui no Brasil Consciência para vocês saberem. Vamos agora ver a entrevista com o novo diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Marcelo Nunes. Acompanhe. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer com relação à tecnologia 5G é: por que é tão importante, tão significativo avançar nos Gs, de 2G para 3G, 4G e 5G? E aproveitando a mesma pergunta, muitas pessoas ficam em dúvida porque algumas operadoras já oferecem um sinal que chega nos aparelhos, nos celulares, dentro de casa, como se fosse um 5G. Esse 5G é um 5G de mentira? Agora que nós vamos ter um 5G, doutor? Tá legal. Bom, desde que nós começamos o processo do 2G, 3G até o 4G, a única coisa que nós sentimos, assim como diferença de usuário comum, usuário final, era justamente o tempo de resposta, a velocidade de banda. Quando você vai baixar um filme, ou quando você vai fazer um jogo de computador, ou vai acessar algum site, né, ele demorava menos tempo para carregar aquilo que você estava querendo acessar. A grande diferença agora do 4G para o 5G é completamente diferente, né? Não mudou só o G, mudou a velocidade, a disponibilidade desse sinal, que vai ser com uma garantia muito maior, e principalmente a forma de uso, né? Saiu da questão do uso para o usuário final, que ou seja, os usuários de celular. A gente está falando de 5G para dispositivos IoT, que a gente chama, né, de internet das coisas. Então esses dispositivos que vão permitir, por exemplo, a gente fazer cirurgias de forma remota, de que a gente tenha carros autônomos, de que a gente possa confiar em andar num veículo eVTOL, nesses carros voadores dos quais a gente está falando. Por quê? Porque eu tenho a segurança de que a comunicação não vai falhar e de que a comunicação vai ser muito, muito rápida. O que a gente vê como usuário final, né, que é o 4G, 4.5G, né, e até marqueteiramente falando do 5G, alguns telefones, por exemplo, como o meu, têm a venda como sendo já um telefone 5G. Mas para que ele realmente consiga utilizar essa tecnologia, não é só o aparelho. Eu preciso ter um chip que seja 5G. Né? Eu preciso que a operadora me libere o uso do 5G. Então, o que a gente viu aí fora foi um pouco de marketing, né? De que os celulares são 5G, mas na verdade eles ainda não têm essa tecnologia disponível. O senhor falou, era até a nossa próxima pergunta, o 5G então pode ser chamado de a internet das coisas. Agora não mais pessoas estarão conectadas, são coisas, equipamentos, aparelhos, tratores. Primeira pergunta que a gente queria fazer para o senhor é a seguinte: a máquina a vapor, de certa maneira, foi considerada aí uma motriz para a Revolução Industrial. Nós estamos vivendo uma quarta, uma quinta, uma sétima Revolução Industrial? O que seria isso? Sim, na minha concepção, a gente está vivendo uma nova revolução tecnológica e que vai incluir a parte industrial, né? Porque essa tecnologia, como vocês devem ter acompanhado no leilão, foram diversas bandas que foram leiloadas, né? A 3.5, 3.6 GHz, que é esse uso comum, né? Outras bandas de 700 MHz, de 26 GHz, que já são para ambientes mais fechados, por exemplo, um shopping center, uma indústria ou
uma área rural, para que você tenha acesso irrestrito a essa comunicação. Então, sim, a gente vai viver uma nova revolução industrial, né, com a operação desse 5G. Um exemplo muito do seu dia a dia, por exemplo. O seu computador hoje, esse computador que você usa para fazer diversas coisas, acessar jogos, acessar o seu trabalho, acessar pastas, arquivos e tudo mais, ele tem um HD, ele tem um dispositivo HD dentro dele, que é onde se armazena as informações, né? Foi tentado lá atrás o uso de notebooks com o uso de 3G, 4G, que não foi para frente, porque a velocidade e a latência era muito baixa. Com certeza, nós teremos diversos dispositivos agora sem HD, né? Vai ser um notebook apenas com a comunicação via 5G. Então, você vai conseguir acessar tudo de uma forma muito mais rápida, com garantia de velocidade e disponibilidade constante, sem necessidade de ter um HD. E você vai ser um usuário de uma plataforma. Por exemplo, quando você aciona uma tecnologia, eu estou conectado a uma tecnologia 5G aqui dentro do Parque Tecnológico, e eu estou conectado ao servidor do Parque Tecnológico através da tecnologia 5G, quando eu levar esse computador lá para a minha casa, eu não vou precisar acessar uma outra banda através de uma rede virtual ou coisa parecida. Eu, na minha casa, vou trabalhar exatamente, vou abrir o computador como se eu estivesse acessando o servidor aqui do Parque Tecnológico. Então, é uma diferença muito grande, né, que a indústria vai sentir, que a logística vai sentir, a quantidade de dispositivos vai ser extremamente maior. Para se ter uma ideia, normalmente uma antena 5G, ela vai cobrir aproximadamente de 700 a 800 metros de distância, né? O que hoje uma torre de celular 4G pode cobrir 5, 10 quilômetros de distância. Então imagina a quantidade de antenas que vão ser instaladas por todo o país, a quantidade de investimento que vai acontecer no país. Então isso é uma grande diferença e a gente vai perceber isso nos próximos 10 anos, que é normalmente o que todo mundo está se comprometendo a entregar nesse leilão. Até 2030, 100% de todas as tecnologias já instaladas. Esse prazo é suficiente para atender às crescentes demandas da indústria e dos consumidores? Por exemplo, o senhor mencionou na primeira pergunta a questão dos carros autônomos, e-Volts, que já tem a Embraer aí, está com lista de espera para pedidos. Esse prazo de 10 anos, ele é factível, ele é razoável? O senhor acredita que ele possa ser cumprido e que ele atenda o que a indústria precisa nesse momento? É desafiador, não diria que é factível, né? Vai ter uma necessidade de investimento alto e quem aceitou esse desafio tem multas extraordinárias por não cumprir esses prazos. Então, esse leilão não foi um leilão arrecadatório, tá certo? O que eles estavam esperando não é um ágio de 200, 300, 400% na arrecadação. É um ágio de 200, 300, 400% de investimento. Então, as empresas que levaram esses pacotes do leilão, vocês estão vendo aí que pagaram ágio de 200, 300, 400, 600%, né? Significa que essas empresas vão investir muito além do que o governo estava esperando. Eles vão investir muito na implementação dessa tecnologia. Então, por isso, imagino sim que é factível
da gente ter tudo isso implantado até 2030. É importante, interessante o ponto que o senhor citou, a questão da arrecadação. Muita gente se decepcionou com o valor que ficou para o governo, dos 50, acho que ficou 3 milhões, se eu não estou enganado. E aí, quer dizer, você tem um investimento alto das empresas para disponibilizar a tecnologia, mas ao mesmo tempo elas serão as maiores beneficiadas quando essa tecnologia estiver a pleno funcionamento. Em que medida isso é melhor para a empresa do que para o país? Ou é melhor para o país do que para a empresa? Eu entendo que primeiro, melhor para nós, os usuários, né? É melhor para a indústria e prestadores de serviço como um todo, porque a gente vai ter acesso a essa tecnologia. Ao governo, porque ele deixou de ter a obrigação de fazer o investimento para que essa tecnologia esteja disponível. E para as empresas, principalmente as empresas que ganharam esse leilão, porque eles vão estar com uma malha toda preparada para as tecnologias que vão surgir, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. A gente tem algumas expectativas, mas a partir do momento em que o 5G passa a ser efetivamente operacional, nós não sabemos os limites que nós vamos encontrar de como utilizar essa tecnologia para tudo o que vocês imaginam, né? Repetindo, saúde, mobilidade, segurança pública. A gente não tem educação, a gente não tem ideia do que é que vão, do que é que vai ser desenvolvido para essa tecnologia. Eu acho que é tudo um grande viés de colaboração que vai acontecer, de integração dessas empresas para disponibilizar isso, e o papel do parque tecnológico, trazendo um laboratório 5G com as grandes operadoras, aí, a Ericsson, Claro e Embratel, trazer esse laboratório aqui para dentro do parque tecnológico vai facilitar muito o uso dessa tecnologia. Até o dia 17/11 a gente já deve estar com um 5G funcionando aqui, que praticamente vai ser um dos primeiros laboratórios funcionando de 5G no país. Essa era a minha próxima pergunta. Qual que é o Parque Tecnológico de São José dos Campos, agora com a absorção do Secompi, é um dos maiores centros de tecnologia do país. Como é que o Parque Tecnológico está surfando essa onda? O senhor falou dos laboratórios. Que laboratório que é esse? Como é que isso vai funcionar? E além do sinal estar sendo disponibilizado aqui, vai ter algum tipo de desenvolvimento de antena, algum negócio vai ser formado a partir desse leilão aqui no parque? Nós já temos algumas empresas aqui desenvolvendo antenas para 5G, postes, que são os postes que serão implementados nessas cidades, empresas que usam dispositivos IoT, e esses IoTs poderão ser testados e, principalmente, homologados dentro do parque tecnológico. Ou seja, esses dispositivos vão poder ir para o mercado já homologados através desse laboratório com essas 3 grandes empresas que vão estar aqui. É um grande diferencial, porque não adianta você ter um dispositivo e dizer que ele funciona no 5G. Ele tem que ter uma homologação da Anatel e isso vai acontecer através desse laboratório com essas 3 grandes empresas aqui. No dia 17, para facilitar esse trabalho, a gente vai fazer uma grande chamada nacional para que startups, empresas que queiram vir para o parque, queiram utilizar esse laboratório para testar seus dispositivos, possam fazê-lo através da plataforma que nós temos aqui chamada Nexus, que é uma plataforma preparada para dar todo o suporte, não só tecnológico, mas o suporte de alavancagem, de negócios,
de modelo de negócios para essas startups que vão estar vindo com as soluções 5G para o Brasil e para o Parque Tecnológico. Legal, então vai ter um chamamento público. Então. Chamamento público, exatamente. E aí, essas empresas que eventualmente se interessarem, o modelo de participação no parque tem que pagar alguma coisa para se instalar aqui? Como é que funciona isso, doutor? Tá. Sim, né, para que elas possam se instalar aqui, sim, existe um custo para esse espaço físico, né? Se for uma startup que basicamente vai usar um espaço de cowork, né, aqui dentro do parque, o custo é aproximadamente R$150, R$170, né? Uma empresa que queira um espaço físico e é uma startup, quer vir para o parque utilizar esse espaço, o custo de aproximadamente R$17, R$18 o metro quadrado, e assim por diante. Tem empresas que não são startups, mas com certeza vão querer estar aqui e vão instalar em outras áreas do Parque Tecnológico. É tudo um processo, é um chamamento público, como a gente acabou de dizer, vai ser um edital, e aí as empresas e nós vamos entender qual é a melhor modalidade dessa empresa participar estando aqui ou mesmo não estando. De repente ela só quer fazer, testar a sua tecnologia em cima da plataforma 5G. Eu dei uma pesquisada, a produção também pesquisou. Essa atividade ela é pioneira no Parque Tecnológico, a certificação 5G no Brasil. Vocês são os primeiros a conseguir fazer isso? Praticamente sim, tá? Eu não conheço nenhuma outra unidade que faça essa homologação de soluções 5G. Nós já temos uma metodologia junto à ABDI, que é uma metodologia de avaliação de maturidade de soluções para cidades inteligentes, ok? Então, possivelmente, essa estrutura de avaliação já vai ajudar com que essa solução também fique preparada para ser utilizada dentro das Smart Cities, né, se, no caso, a tecnologia for voltada a esse segmento. Uma pergunta um tanto quanto filosófica para o senhor. O advento do 5G promete uma automação nunca vista antes na história da humanidade. Isso pode ser o divisor de águas para uma grande exclusão de pessoas que não tenham qualificação ou que não estejam preparadas para ser absorvidas pelo novo mercado de trabalho? Olha, eu não vejo uma mudança maior na questão do mercado de trabalho. Eu não vejo uma mudança maior do que a gente já está enfrentando agora, onde a demanda por mão de obra especializada, principalmente em tecnologia da informação, está sendo extrema, né? Mas a mão de obra de operação, de manufatura dentro da indústria, continuou a mesma, porque muitas indústrias não estão automatizando os seus processos, né? Porque isso tem um custo muito alto para acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, é um sinal aí importante para a gente acompanhar, porque os dispositivos também vão ter a tendência de ter um custo menor. Então a gente deve ter uma frente aí de automação industrial mais avançada nesses próximos anos. Então o senhor acha que pode gerar um desemprego? Pode gerar, digamos, uma demanda por uma mão de obra mais qualificada do que tem hoje, tá? Mas se a gente aumentar a nossa eficiência, a manufatura ainda vai continuar sendo exigida. Porque quando a gente fala principalmente na parte de industrialização, a gente fala de grandes empresas que são as Tier 1, que consomem das Tier 2, que consomem das Tier 3, tá? Então, pode ser que haja um movimento dessa mão de obra em cadeias menos maduras, mas a eficiência vai fazer com que a demanda e a oferta destes produtos seja maior.
Segundo bloco, Programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando da implantação da tecnologia 5G no Brasil, os avanços e os desafios para que isso aconteça. Nós vamos conversar agora com o Diogo Branquinho Ramos, que é da empresa Texus Tecnologia de São José dos Campos, instalada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e que, entre outras atividades, desenvolve tecnologia, equipamentos para o uso do 5G. Muito obrigado por você ter nos atendido, Diogo. O Diogo está, inclusive, com máscara, porque está lá no local de trabalho. Diogo, explica para a gente, inicialmente, o que é a Texus, que empresa é essa, há quanto tempo vocês estão trabalhando e no que vocês se dedicam. Boa tarde. Boa tarde. A Texus é uma startup que está instalada aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e a gente trabalha hoje com medidores inteligentes. Então, a gente desenvolve tecnologias hoje que são conectadas aos medidores de água, energia e gás, que transmitem as medidas de hora em hora de forma automática diretamente para a internet. Então, quer dizer que vocês fazem medição remota do consumo residencial dessas prestadoras de serviço de concessionárias. Exatamente, né? A ideia é que tanto a concessionária quanto os clientes possam ter as medidas, né, de forma automática, né, e até com certo adiantamento, né, para que você possa tomar algumas decisões, né? Então, você vai conseguir saber se você está gastando muita água, muita energia, identificar um possível vazamento, né, antes da conta chegar com aquele valor absurdo, né? Então, a ideia é que a gente tenha sustentabilidade no consumo desses insumos. E há quanto tempo vocês estão desenvolvendo esses equipamentos? Esse projeto nasceu dentro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aqui em São José dos Campos, né, que é uma universidade. Nasceu em 2006. Em 2013, a empresa foi incubada aqui no Nexus, né, na incubadora do Parque Tecnológico. Então, desde 2013, a gente vem trabalhando nessas tecnologias. Olha que bacana o incentivo à inovação brasileira, que praticamente não acontece. Então, deixa eu tentar adivinhar. Vocês são egressos do ITA, iteanos, que lá entre estudantes tiveram essa ideia, desenvolveram a ideia de uma empresa e estão incubados, para quem não sabe, para quem não conhece São José dos Campos. São José dos Campos tem o Parque Tecnológico, fica ali coisa de 4,5 km do ITA, um pouquinho mais distante na Dutra. Eles estão incubados lá, existe uma incubadora de empresas dentro do Parque Tecnológico, esse foi o termo que eles usaram, para que a empresa possa se desenvolver nesse período inicial. Vocês estão prestando serviço em quantas cidades, em quantos domicílios? Como é que está o estágio de desenvolvimento e de aplicação da tecnologia de vocês nesse momento? Essa é uma tecnologia que ela começou com vários testes entre as concessionárias, tá? Mas ainda está em fases pilotos, né? Então, a gente tem soluções espalhadas pelo Brasil todo, né? Mas o grande uso dessa tecnologia hoje está no meio comercial, né? No meio privado. Então, a gente atende hoje grandes lojas do varejo, né? Empresas de seguro, universidades e algumas concessionárias. Bom, Diogo, mas então quer dizer, com a tecnologia 5G, quando ela estiver plenamente implantada, os dispositivos que vocês estão desenvolvendo aí poderão fornecer para o consumidor final e para as empresas medições instantâneas e imediatas de consumo, inclusive se está gastando mais no horário que custa mais caro, se está gastando menos no horário que custa mais barato, para que a pessoa possa tomar decisões sobre o consumo desses serviços de concessionária, correto? Exatamente, né? O 5G hoje ele é tão disruptivo, né, que ele vai trazer uma mudança, né, no paradigma de telecomunicações das cidades, que ele vai fornecer uma infraestrutura super capaz, né, de comportar todos os medidores residenciais, né, água, energia e gás, e dar informações tanto para as concessionárias quanto para os clientes, né, praticamente em tempo real dos seus consumos, né? E aí a gente está falando em mudar o comportamento tanto de consumo das pessoas, que elas vão conseguir saber onde elas estão gastando e como elas podem mudar o jeito que elas consomem a água, que elas consomem a energia, tanto quanto das concessionárias, né? Que elas vão ter previsão de demanda,
vão encontrar mais facilmente os vazamentos, né? Então, a gente vai ter uma operação muito mais sustentável por conta do incremento da tecnologia de telecomunicação. Agora, vocês, além desse dispositivo de comunicação de consumo, vocês têm algum outro projeto que vocês tenham em mente ou que estejam desenvolvendo que poderá ser aplicado a partir do 5G? Sim, né, a gente também tem derivações, né, para a indústria, né? Então, a indústria que a gente já conhece como a indústria 4.0, né, que se conecta e que consegue transformar os dados, né, a gente vai conseguir permitir com que novos dados sejam coletados dentro da indústria, que novos sensores sejam instalados, né, e vão contribuir em todo o processo produtivo de uma indústria. Então, a indústria vai ser capaz de pensar na pegada hídrica dela e imaginar que quem faz um pacote de biscoito, ela vai conseguir saber quanto de água ela gastou para fazer aquele pacote de biscoito, né? Então, também é uma mudança de paradigma nessa coleta de informações dentro da indústria. Diogo, existe um temor por parte de algumas pessoas de que a tecnologia 5G possa gerar desemprego, principalmente para quem não tem qualificação. A sua startup hoje tem quantos funcionários e qual é a perspectiva, se é que vocês já têm, de incremento de mão de obra, caso você consiga aí ampliar o seu atendimento, a fabricação dos seus dispositivos? Olha, a nossa startup começou com 3 pessoas, né, em 2013, e hoje a gente está em 25 pessoas, né? E todos os nossos hardwares, né, todos os nossos equipamentos são produzidos aqui na região do Vale do Paraíba, né? Então, a gente provavelmente movimenta uma cadeia produtiva aí de mais de 300 pessoas, né? Então, pelo contrário, né, o incremento do 5G ele vai trazer novas oportunidades, né? E até na área que a gente trabalha, né, que é na área de medição, as pessoas falam, mas aí vocês vão tirar o lugar do leiturista, né? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai pegar esse leiturista e ele vai ter uma outra ocupação, né? Ele vai começar a ter informações de onde existem vazamentos, onde existem oportunidades de prestação de serviços, e ele vai começar a trabalhar de uma forma diferente, né? Então, a gente vai ter um pouco da transformação do emprego. E, para isso, a gente vai precisar investir em qualificação dessas pessoas, né? Sem qualificação, a gente corre um risco de desemprego, mas com qualificação e um plano bem montado, a gente vai ter, inclusive, faltando gente para suprir essas novas necessidades. Esse hardware que você se refere, ele é integralmente eletrônico, reúne também elementos de metalurgia, não sei. Onde estão essas 300 pessoas da cadeia produtiva que vocês movimentam? Ele envolve, a gente fala que ele envolve pelo menos 3 áreas, né? A área da eletrônica, que é a placa eletrônica em si, né? A área da metalurgia, né? Que tem os moldes, as injeções plásticas, né? A área da montagem em si, de ligar tudo isso, né? E a área das pessoas que constroem o software, né? Que vai construir o site e os aplicativos de celulares para que os clientes possam acompanhar o consumo. Fora a cadeia produtiva de infraestrutura de 5G, né? Que as pessoas vão precisar instalar antenas, né? Vão precisar instalar torres de comunicação. Então, é uma cadeia bem grande. Bacana. Imagino, então, que vocês estão aí esfregando as mãos, esperando que a tecnologia 5G chegue o mais rápido possível. Esse cronograma que foi estabelecido aí, 10 anos, em torno disso, para que a maioria das cidades esteja com a tecnologia implantada, é considerado suficiente por vocês? Sim, ele é factível, né? A gente vai ter alguns desafios em algumas regiões do país, né, que tem menos infraestrutura, mas é factível, né? A gente vai ver se repetir o que aconteceu com a TV digital, né? Não sei se vocês se lembram no início, né, falando da TV digital, que ia desligar a TV analógica, né? Então, isso foi muito bem executado, né? E a gente vai passar mais ou menos por um movimento parecido com esse. Muito legal. Quero agradecer demais ao Diogo Branquinho Ramos, da Texus Tecnologia, lá do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Obrigado, Diogo, por você ter participado aqui da nossa entrevista e sucesso para vocês aí no desenvolvimento de inovação brasileira. Obrigado, foi um prazer, conte conosco.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre as inovações tecnológicas e os desafios que a tecnologia 5G deve trazer ao nosso país. Nós estamos mostrando 2 exemplos nesse programa que nós encontramos aqui mesmo em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. Falamos no bloco anterior sobre a Texus e agora, nesse momento, nós vamos falar sobre a Altasa, soluções inteligentes para controle de qualidade industrial. Estamos aqui com a Bianca Leal, que virtualmente conosco, obviamente, que vai falar um pouco sobre a empresa que é especializada em soluções de pintura e equipamentos que fazem a medição da qualidade industrial de forma remota e autônoma. Muito boa tarde, Bianca. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Conta um pouco da história da Altasa, desde quando que vocês estão trabalhando e o que vocês andam fazendo por aí no Parque Tecnológico. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de compartilharmos um pouco sobre a nossa empresa. A Altasa está há 5 anos no mercado, nós somos uma startup que nasceu aqui no Parque Tecnológico, dentro desse ecossistema de inovação. Nós partimos aí de um desenvolvimento dos 3 sócios no ITA, em parceria com um dos nossos grandes clientes, desenvolvendo uma tecnologia para inspeção de qualidade, inspeção de superfícies e fazendo a análise, localizando os defeitos aí dessas superfícies, gerando relatórios inteligentes para os nossos clientes. Hoje nós atuamos não só com o segmento automobilístico, como aeronáutico, indústria de alimentos, de vidros e outros segmentos aí da indústria. Mas estamos aí revolucionando a área de inspeção de qualidade. Muito bem. Então, só para deixar bem claro, vocês também são ex-alunos do ITA, que saíram do ITA e desenvolveram uma empresa de inovação aí pertinho no Parque Tecnológico em São José. Isso, exatamente. Muito bacana. Bom, você está falando que essa startup está revolucionando a questão da inspeção de qualidade. Como é que é essa revolução? O que vocês estão fazendo de tão diferente? Bom, dentro do processo de inspeção de qualidade nas indústrias, ainda existe muita subjetividade nesse processo, que é analisado por pessoas, porém, ao longo do dia, dos turnos, o cansaço, né, desses profissionais, localizando ali defeitos dentro da área de qualidade, isso gera uma subjetividade no processo. Então, nós criamos uma metodologia onde câmeras e sistemas, através de visão computacional e inteligência artificial, são treinados para localizar esses defeitos nas superfícies de peças, em produtos que são fabricados, de acordo com o padrão de qualidade de cada cliente. E aí, gerando, então, um relatório mostrando onde estão os defeitos, e aí o operador ele não precisa mais localizar defeitos, ele já vai diretamente naquele localizador e faz o reparo, faz o plano de ação que é necessário dentro da área de qualidade. Então, é gerar objetividade através de um padrão matemático, através de uma tecnologia que é treinada, para poder otimizar os processos dentro da indústria, dentro da área de qualidade. Estamos mostrando aqui, Bianca, nesse momento, a capa do site de vocês, ali uns robôs fazendo uma espécie de uma leitura de uma carroceria de um veículo. Esse processo de análise de qualidade seria especificamente para pintura ou qualquer tipo de superfície de produto industrial? Sim, esse produto que está aí no nosso site é o Altasa Paint, ele é específico para inspeção de pintura. Então, ele vai fazer localização de defeitos de pintura, oriundos do processo. Então, o famoso casca de laranja, riscos, bolhas, sujeiras, todos esses defeitos, numa escala muito pequena aí, nós conseguimos detectar fazendo a varredura, né, a trajetória do nosso sistema, que é esse hardware, esse cabeçote que está aí na ponta do robô, e ele vai capturando imagens e vai processando essas imagens, gerando, então, depois um relatório na linha de produção, identificando aonde estão os defeitos,
para que a área de reparos possa fazer o reparo se for necessário. Acho que desculpa, eu não consegui me fazer entender. Esse equipamento é para pintura, mas vocês atuam só com pintura ou também esse sistema poderia ser adaptado, poderia ser usado em outro tipo de produção? Sim, esse equipamento ele é específico para inspeção de pintura, mas a Altasa trabalha com outros produtos que são ligados à visão computacional e inteligência artificial, mas para cada cliente nós desenvolvemos uma tecnologia que esteja mais adequada. Então, nós temos inspeção de vidros, que é uma outra metodologia, mas que também localiza defeitos. Nós temos inspeção de produtos até que não são pintados, né? Peças cruas, chapas cruas, que é através de um scanner 3D. Então, para cada tecnologia, nós aplicamos uma metodologia diferente. Para cada área, né, de aplicação, nós analisamos e fazemos aí a metodologia mais adequada. Olha que interessante, uma determinada oportunidade eu estive na Sebrae, que é uma empresa fabricante, uma das maiores fabricantes de vidro do mundo, e eles tinham uma inspeção de qualidade que era física e mecânica, né? Um raio laser que atravessava o vidro e se ele voltava com algum tipo de interferência, de ruído, né? Na verdade, quando ele atravessava o vidro e apresentava algum tipo de ruído, interferência, significava que tinha alguma bolha, algum problema de formação naquele vidro. Agora, vocês estão usando inteligência artificial para fazer esse processo, imagino que de uma maneira muito mais otimizada. E como é que a tecnologia 5G melhora as atividades, proporciona mais oportunidades de negócio para a sua empresa? Sim, perfeito. Esse exemplo que você trouxe da indústria do vidro faz todo sentido. Nós temos alguns módulos de inspeção aplicados para a indústria do vidro. De vidro float, por exemplo, nós podemos utilizar várias metodologias, ou para ver distorção do vidro, ou para localizar inclusões sólidas, que são pequenos caroços que são gerados na produção do vidro. E a inteligência artificial, ela é muito utilizada porque um defeito, ele não tem um formato único, então não tem como eu fazer por comparação essa análise. A inteligência artificial, ela é treinada para poder detectar os defeitos, mesmo com essas variações de formato, de textura, de tamanho, da localização onde está aquele defeito. Então, é muito aplicado hoje a inteligência artificial para melhorar esses processos. E para as outras áreas que nós atuamos, falando aí um pouquinho do 5G, o 5G vem realmente nós temos grande expectativa de utilizar para alguns projetos, para aplicar dentro da nossa empresa. Um deles é a inspeção de aeronaves ou inspeção de antenas, utilizando aí os drones. Então, a Altasa, ela também é pioneira nessa análise de inspeção aqui no Brasil, utilizando drones. Então, vai um sistema, uma câmera inteligente embarcada no drone, onde nós fazemos também essa trajetória numa aeronave ou num outro produto, localizando defeitos. E aí, através do 5G, nós temos grande expectativa de fazer o processamento dessas imagens instantaneamente. Ou seja, eu não vou precisar fazer a trajetória desse drone, depois tirar esse cartão de memória, fazer essa análise das imagens no software de forma separada ou manual. Com o 5G, conforme o drone for fazendo a trajetória na peça, a gente já vai ter a oportunidade, a agilidade de fazer o processamento das imagens simultaneamente no software que é embarcado no drone. Então, a gente tem expectativa de um ganho grande dentro do processo. Que bacana, tudo online, possivelmente uma outra empresa já vai desenvolver um outro robô que depois que vocês identificarem o problema, o outro robô já vai lá e conserta e fica tudo certo. Você falou que vocês estão há 5 anos no mercado, vocês estão prestando serviço para algumas grandes empresas, como a Embraer. Onde mais a Altasa já chegou? Legal. Nós atuamos com o Grupo Saint-Gobain e Sebrae, que você citou também, né, na indústria do vidro. Nós atuamos também com a General Motors, com a Volkswagen, que são empresas aí automobilísticas. Atuamos no segmento também de alimentos, com a Nestlé. Então, temos aí uma carteira de clientes onde temos levado aí essa renovação e essa inovação nos processos de melhoria.
E a pergunta que eu fiz, na verdade, é porque a informação que eu tenho é que vocês estão atuando, inclusive, nos Estados Unidos, já exportando tecnologia brasileira para o país que é detentor aí das maiores inovações na área de tecnologia industrial. Sim, desde 2019 nós estamos também nos Estados Unidos, onde nós estamos em Ann Arbor, perto ali de Detroit, que tem um centro automobilístico grande, né? Então, com esse foco de atendermos indústrias também nos Estados Unidos, mas também de forma global. Hoje a Altasa atende clientes na Ásia, na Europa também, com o intuito de levarmos os nossos softwares, as nossas soluções tecnológicas para dentro dos processos também de qualidade de forma global. Muito bacana. Bom, mas nós estamos falando de automação em multiníveis, né, em várias funções. Você, como empresária, deve querer muito que a tecnologia que vocês desenvolvam esteja cada vez mais presente. Agora, uma pergunta que talvez seja um pouco contraditória aí para as pretensões da sua empresa. A sua tecnologia vai gerar algum tipo de desemprego? Eu acredito que não. Nós falamos muito sobre utilizar as pessoas para atividades realmente estratégicas dentro das companhias. Então, os especialistas precisam estar nas tomadas de decisões e não localizando defeitos ou fazendo trabalhos talvez repetitivos. Então, eu diria que esses profissionais serão muito melhor aproveitados para, após o nosso sistema identificar um defeito, uma má qualidade na peça, para que eles possam tomar a decisão de fazer aquele reparo ou não, ou uma outra decisão, ou até mesmo descobrir a causa raiz de onde está gerando aqueles problemas, aqueles defeitos, e aí o processo vai ter mais agilidade e também estrategicamente as pessoas estarão posicionadas em posições e trabalhos realmente que estarão ali nas tomadas de decisões. Então, eu vejo com bons olhos aí unir a tecnologia, né, para fazer esses processos repetitivos e também a inteligência do homem, né, a experiência de um profissional que já está há muitos anos aí no mercado para as tomadas de decisões e melhorias contínuas mesmo nos processos. Bom, agora o outro lado da moeda. Vocês estão lá no mercado há 5 anos, estão atendendo diversas empresas de players de tecnologia, como a Embraer, como a Sebrae, como a General Motors, e estão, inclusive, nos Estados Unidos. Quantas pessoas hoje trabalham na Altasa diretamente e quantas pessoas, talvez, vocês empreguem aí numa cadeia indireta? Você tem essa relação de cabeça, Bianca? Hoje nós temos 33 colaboradores, né, que fazem aí essa roda girar dentro da Altasa, tanto na parte de software, desenvolvendo software, quanto na parte de hardware, desenvolvendo produtos e tecnologia de ponta, e profissionais também aí na área de vendas, administrativa. Nós temos já parceiros, temos também fornecedores que nos apoiam, que estão sempre ligados ao desenvolvimento e às entregas que a Altasa se propõe aos seus clientes. Então, eu diria aí que a gente atinge aí, consequentemente, indiretamente, mais de 100 profissionais, né, que estão nessas empresas, nesses fornecedores, e diretamente nós estamos aí com essa equipe e que tem crescido. Nós crescemos bastante aí nesse último ano de 2021 e temos aberto aí novas oportunidades para novos talentos virem para o time Altasa. Esse perfil de novos talentos de vocês, o que é? Seriam pessoas essencialmente ligadas à área de tecnologia, TI, engenheiros de programação, de software? Qual que é o perfil do profissional Altasa do futuro? Perfeito. Nós temos, assim, um perfil de profissionais multidisciplinares, né, onde nós falamos aí que conseguem fazer esse job rotation, participar de posições diferentes, áreas diferentes dentro da nossa empresa, mas normalmente ligada a software e ligada à área de produto, nós buscamos profissionais da área de computação, profissionais da área de TI,
engenheiros, tanto de automação, engenheiros de programação, elétrico, mas temos também, por exemplo, engenharia biomédica, que conseguem contribuir muito na parte de visão. Então, o profissional que tem esse interesse de inovação, esse interesse em tecnologia e que busca, né, esse aprendizado contínuo, ele com certeza pode ser um potencial talento aqui para trabalhar dentro da Altasa. Muito bacana. Quero agradecer demais a Bianca Leal, da Altasa, que faz esse trabalho fantástico de inovação no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Mostramos, então, 2 exemplos daquilo que a tecnologia 5G tem a crescer no Brasil. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Nós estamos também no YouTube com todo o material que nós já produzimos, e você que quiser conferir os demais programas já feitos pela rádio do SINDCT deve acessar aí a nossa página no Facebook. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail está sempre disponível a lhe atender. Até a semana que vem com mais um programa inédito. Tchau!